Fala galera do Colégio Curso Aplicação, que saudade de vocês, como é que vocês estão? Só não estou com mais saudade porque eu sei que daqui a pouquinho a gente vai se encontrar, né, lá no Teams. E eu trouxe para vocês uma aula bem parecida com a da semana passada, porém com um texto diferente, também um texto de vestibular que eu separei aqui. Achei muito interessante, é um texto que fala do México, tá? Inclusive, México, um país conhecido por sua cultura e seu povo, né, extremamente, digamos assim, a gente vai ver aqui através do texto da originalidade cultural do México, né? E sempre trazendo novidades e, enfim, vou falar menos e vou explicar mais o texto para a gente não ficar aqui, não perder a graça. Então vamos lá, ó. Eu trouxe para vocês o texto chamado Cultura e Identidade Mexicanos en la Era Global. Tá? Então, assim, eu estou falando de cultura, estou falando de identidade, e eu já tenho um dado bem interessante aqui, que é esse E no lugar do Y, que é o que aparece geralmente na língua espanhola, né? E a gente já pode ir pensando por que apareceu aqui o E e não apareceu aquele Y, que é o Y. Isso eu queria que vocês pensassem para a gente discutir daqui a pouquinho na nossa aula. E aqui, depois dos dois pontos da cultura e identidade, eu venho dizendo o seguinte: mexicanos en la era global. E essa pronúncia que eu fiz aqui de mexicanos já é uma coisa que nos induz a pensar do México inserido nessa era global. Por que eu disse mexicanos, se vocês estão percebendo que aqui nós temos o X e que foneticamente a ideia da pronúncia seria mexicanos e não mexicanos. Isso já muda tudo, né, galera? Isso já tem muito a ver com o que o texto vai dizer. Como o México conseguiu se inserir nessa era global, beleza? Pensar em termos de mundo, um país fortemente cultural. Então, é um pouco complicado, mas é uma questão de adaptação que todos os países tiveram que passar, principalmente o México, né? E quando eu falo principalmente o México, e aí a gente tem aí vários professores muito bons em geografia para também discutir isso com a gente, né? Eu falo do México porque vocês sabem que o México faz fronteira com os Estados Unidos, né? E isso muda tudo para um país, digamos, do desenvolvimento igual ao do México, beleza? Até o ponto do seu próprio nome, isso eu já falei em algumas turmas, né? Ter sido modificado. Por isso eu falei mexicanos, mas a gente está lendo ali com X, que seria mexicanos. Pensa nisso aí também, por que isso aconteceu? De onde veio essa ideia? Lembra um pouquinho do Brasil com Z, né? Isso vai nos ajudar a pensar na cultura e da identidade, no caso aqui do México, inserido numa esfera global, beleza? Então já falei demais aqui, vou parar por aqui para a gente ir para o texto. Primeiro parágrafo, galera. Em gran número de países del mundo, la cultura y la identidad, notem que aqui apareceu o Y, ó, diferente daqui, beleza? Então, uma dica boa para a gente pensar por que aqui tem o Y, que é o E da língua espanhola, e por que aqui tem o E, que substitui o Y em algumas situações, beleza? El gran número de países del mundo, la cultura y la identidad de los mexicanos es reconocida por su originalidad. Isso é muito importante, né? Se forjó esta originalidad en el crisol de las altas culturas mesoamericanas y en el diálogo con una gran diversidad de culturas del mundo. Beleza? Então, ele está falando aqui da origem cultural do México. Essa forte identidade cultural, que era o que eu queria dizer lá no início, eu acabei não conseguindo encontrar essa expressão, essa forte identidade cultural do México trouxe uma originalidade que se formou, né, en el crisol de las altas culturas mesoamericanas. Eu separei aqui, galera, até do Wikipedia, acho bem interessante a gente observar isso aqui. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho para vocês enxergarem. Essa parte aqui, que é o mapa das áreas culturais da Mesoamérica, beleza? E aqui no finalzinho, ó, ele vai definir isso aqui, galera de geografia também pode ajudar um pouco a gente. Trata-se de uma macro-região cultural de grande diversidade étnica e linguística, cuja unidade cultural está baseada no Polkinoff, definiu como o complexo mesoamericano, beleza? Então, esse aqui é o complexo mesoamericano, qual o México fazia parte. Ele pega aqui, ó,
termo com que se denomina a região do continente americano, que inclui aproximadamente o sul do México, beleza? A partir da linha que parte do Rio Fuerte e que se prolonga para o sul até os vales do Bajío Mexicano. Enfim, então a gente já sabe que essa questão aqui do mesoamericano, que ele coloca aqui, né, que foi formada, a originalidade da cultura mexicana foi formada a partir das altas culturas mesoamericanas, a gente já sabe que é essa região fortemente cultural chamada de Mesoamérica, né? E no diálogo com uma grande diversidade cultural de culturas do mundo. Então, esse diálogo, né, entre, enfim, as altas culturas mesoamericanas, com também a grande diversidade cultural do mundo, criou, né, fez com que se formasse essa originalidade cultural mexicana. Então, aqui ele está introduzindo para a gente essa parte, né, da forte identidade cultural do México. Beleza? Vamos lá, galera. Acompanha comigo aí, hein? Segundo parágrafo. Lo que marca en especial la cultura de México es que a lo largo del siglo XX la mexicanidad como voluntad colectiva nacional forma parte de la combinatoria tanto del nacionalismo como del cosmopolitismo de diversas fuentes políticas. E aí ele já está colocando aqui, né, que o que marca em especial a cultura mexicana é que ao longo do século XX, essa mexicanidade seria a forte identidade cultural do México, como vontade coletiva nacional do povo mexicano, forma parte da combinação tanto do nacionalismo como do cosmopolitismo de diversas fontes políticas. E aí a gente já tem aí a questão política entrando, né, na questão cultural, interferindo, que é uma palavra muito interessante, na questão cultural. Beleza? Se basa esta mexicanidad tanto en la fuerza de compartir una historia que nos hiere, e aí hiere é fere, né, uma história que nos fere, como en el deseo de comunicar e intercambiar, de novo apareceu o E aqui, ó que dica boa, e intercambiar diversidades, lo que explica la gran creatividad cultural de los mexicanos. Recordemos que México es el cuarto país del mundo en biodiversidad y no por coincidencia es también uno de los 10 primeros en densidad cultural. Hasta hace 10 años era también uno de los 10 principales en la producción de artesanías y innovaciones museológicas e culturais. Esse é um parágrafo aqui bem interessante, que é o terceiro parágrafo, né? É um parágrafo, galera, que se você prestar atenção, ó, ele está descrevendo a ideia do México em relação aos outros países do mundo. Quarto em biodiversidade, um dos 10 primeiros em densidade cultural, até 10 anos, também um dos 10 principais na produção de artesanatos e inovação museológica, beleza? Então, notem que é um parágrafo descritivo. Eu que enchia muito o saco de vocês quando a gente trabalhava em redação, as turmas do primeiro e do terceiro ano podem confirmar, que eram minhas turmas de redação ano passado, a gente falava muito das tipologias textuais. E a gente vai ver que nessa prova aqui, que é uma prova de vestibular muito importante, vai aparecer uma questão sobre tipologia textual. Então, tá aí o chat do professor Luciano, quando trabalhava a redação com vocês, enchendo o saco, era para que vocês acertassem uma questão como essa, tá? Então, fica a dica aí que nesse terceiro parágrafo a gente tem um caráter descritivo. Já provei para vocês por quê. E aqui, galera, olha lá o sinem-embargo que nós falamos naquela aula de conectores. Eu disse, gente, esse conector tá sempre caindo nas provas. Olha ele aí. Sin embargo, el crecimiento exponencial de las telecomunicaciones, los audiovisuales e Internet, características de la nueva globalidad, está creando nuevas homogeneizaciones culturales y al mismo tiempo nuevas diversidades. Como reacción ha surgido con gran fuerza una voluntad de recrear la identidad y en México, como en otros países, se hace evidente una gran efervescencia en la creación de nuevos códigos identitarios, sobre todo entre los jóvenes, digamos, con el rock en ñayatl y la renovación del ritmo huapango, en el ir y venir de Veracruz a Los Ángeles. E aqui, galera, bem interessante que ele fala da questão dos movimentos musicais dentro do país, né, mexicano,
e em relação a essas novas mudanças e em relação à globalização, beleza? Está dizendo que é evidente uma grande efervescência na criação de novos códigos identitários, sobretudo entre os jovens. E aí vai falar, né, da questão do rock e desse ritmo aqui, o apango, en el ir y venir de Veracruz a Los Ángeles. Vale mencionar también en el arte post-objetual, el performance en el video art. Então, aqui ele vai colocar, tá? Essas, na verdade, inovações dentro da identidade cultural mexicana. Vamos lá. Los mexicanos toman nuevas posiciones en el marco de la pantalla. E aí, quando a gente fala de pantalla, é muito importante essa palavra, tem que lembrar que pantalla é tela. Então, en el marco de la pantalla comunicacional global y se vuelven hacia lo que más comparten, la cultura, ya que ella hace visibles, tangibles e intangibles sus memorias, sus deseos, sus búsquedas de futuro. Hoy es vital afirmar que la cultura no está conformada por objetos, sino, olha aqui, galera, outro conector que nós falamos muito na semana retrasada, de novo presente na prova, e vou mostrar para vocês que ele está presente também na questão dessa prova, beleza? Sino por formas de relación en las que interviene la libre decisión de las personas de asumir, portar y practicar un comportamiento cultural. Então, olha só que interessante. Hoje é vital hoje é vital afirmar que a cultura não está conformada por objetos. E sim, que é esse sino, poderia ser também, mas também por forma de relação nas que intervém a livre decisão de pessoas de assumir, portar e praticar um comportamento cultural. Então, olha que esse conector é importante aqui. Percebam que ele traz para a gente uma oposição de ideias, beleza? Entre orações coordenadas. E vamos lá, galera, que já estamos com 12 minutos de aula, vamos fechar esse texto para eu falar da tarefa que vai ficar para vocês aqui, tá? E, vai prestando atenção na pronúncia que a gente vai fazer aquela leitura conjunta daqui a pouquinho na nossa aula lá no Teams, tá? Si no se considerara la cultura como este acto de libre decisión, se niega el derecho de las personas de cambiar las vetas de su propia cultura a través de la originalidad y la creatividad. Outro, sin embargo, vai aparecer aí, sin embargo, que é o no entanto, essas vetas tienen siempre un designio político, entendido como la conciencia de saber que se necesitan alianzas y lealtad para asegurar la sobrevivencia de todos. E aqui ele fala de novo sobre a questão política, né? Un designio político, entendido como la conciencia de saber que se necessitam alianças, e aqui é política pura, né? E lealtades para assegurar a sobrevivência de todos. Esta es actualmente la frontera extrema que impone el planeta, a partir de la cual hay que hacer un camino de vuelta para recrear la política y la cultura. Recriar a política e a cultura, até onde a política interfere na cultura, principalmente em se tratando de México, né? Que é um país fortemente cultural. Es decir, que é um outro conector que está lá naquela nossa lista, que é o quer dizer, ou seja, la relación con los demás e com nosotros mesmos, ou seja, é bem interessante a gente entender essa ideia, né? Eu preciso estar bem com a minha identidade cultural, mas eu preciso estar bem com o mundo. E aí eu preciso me adaptar a essa situação. Muito interessante e ao mesmo tempo muito delicada, né? México ou México? Olha só. Em México ou México, a lo largo del siglo XX se fortaleció una cultura de libertad que permitió la convivencia de ideologías y doctrinas de gran diversidad. Hoy amenaza esa cultura el regreso, en gran medida soterrada en el pasado, de acciones para imponer un orden ultraconservador que además, outro conector, que além disso, es ya imposible en la etapa de evolución actual del mundo. Olha como é que esse parágrafo termina e olha a complexidade da situação, né? No México, ao longo do século XX, se fortaleceu a cultura de liberdade, que permitiu a convivência de ideologias e doutrinas de grande diversidade. Hoje, ameaça essa cultura o regresso ameaça essa cultura. Em grande medida, esse regresso está soterrado no passado, de ações para impor uma ordem ultraconservadora, que, além disso, é já impossível na etapa de evolução atual do mundo. Então, olha que interessante, né?
Parece que agora não é mais tão possível essa liberdade cultural como era antigamente, beleza? Então, um texto muito interessante e super complexo que eu trouxe para vocês, e eu queria mostrar uma coisa muito interessante que eu bato sempre também esse martelo junto com vocês, que é a fonte do texto. Percebam, revista launiversidad.unam.mx, sempre tiver MX é de México, beleza? Isso aqui é muito importante, .com.br Brasil.com.br Argentina.com.mx, aqui no caso não é .com, né? É .unam.mx, é México, texto mexicano, beleza? E ó, galera, agora que você já entendeu esse texto, você vai realizar a seguinte tarefa que eu vou deixar lá para a gente no Microsoft Teams, tá? Vou deixar essas 5 questões, questão 17, 18, 19, 20 e 21. Já falei de algumas, vou recapitular para a nossa aula também não ficar muito grande. Ó. A questão 17 fala sobre o início do texto, a introdução do texto, ó, linha 1 e 2, sobre essa parte de identidade cultural, tá? Sobre a originalidade da identidade cultural mexicana. Então, você vai ler lá o primeiro parágrafo, de repente vai precisar ler o segundo para responder a questão 17. El gran número de países del mundo, la cultura y la identidad de los mexicanos es reconocida por su originalidad. Línea 1 y 2. Según el texto, uno de los elementos de la mexicanidad es. Qual é, desses 4 aqui, um dos elementos da mexicanidade, que é a originalidade cultural do México? 18. Com a globalização, a cultura mexicana sofreu cambios identitários significativos. Entre eles, a autora destaca explícitamente a actuação de los jóvenes em lo que se refere al siguiente aspecto. Dentro do aspecto dos jovens, qual foi explicitamente, né, essa mudança cultural mexicana? Dessa questão das mudanças identitárias significativas. Bem fácil, a gente falou lá da música, então fica mais fácil identificar. A questão 18 é tranquila. Ó, a 19 é sobre essa parte aí das tipologias textuais. Olha aí, ó, sempre falava com vocês, está aí a questãozinha. Pergunta qual é a tipologia do terceiro e do sexto, respectivamente. Então, ó, o instructivo, só para relembrar, que é o texto injuntivo, né, de caráter instrucional. Então, ele vai te dizer, se você marcar instructivo e narrativo, você quis dizer que o terceiro parágrafo é injuntivo, né, ou instructivo, e o sexto parágrafo é narrativo, beleza? Então, você vai ter que identificar o terceiro e o sexto e depois classificar as suas tipologias, respectivamente. Bem fácil também essa questão. Questão 20. La cultura não está conformada por objetos, sino por formas de relação. Já até falamos sobre isso aqui, tá? Bem tranquilo. O termo sublinhado, que é o sino, introduz uma ideia de quê? Finalidade, condição, adversidade ou explicação. Tá lá no texto, volta que você vai ver que eu já até falei. Questão 21. A partir de la qual hay que hacer un camino de vuelta para recrear la política y la cultura. Linha 29 e 30. Ele vai marcar, gente, esse trecho e vai perguntar, o fragmento sublinhado indica uma atitude que se caracteriza como obrigatória, improvável, proibida ou possível. Gente, isso aqui é uma questão de perífrase verbal. O a e que é o verbo haber mais o que forma uma perífrase verbal, uma expressão verbal pré-determinada, beleza? Essa perífrase marca uma ideia, ela tem um valor semântico. É um valor semântico de quê? Ó, a que. Há que fazer um caminho de volta. Já dá para entender, já dá para sacar, né? E aí, a partir desse a e que, você vai marcar se o valor semântico é de obrigatoriedade, de improbabilidade, se é de proibição ou de possibilidade. Muito tranquila essa questão também. Eu acho que dessas aqui, cara, a mais difícil, por incrível que pareça, é a primeira, tá? E mesmo assim, ela vai te trazer uma duvidazinha, mas eu acho que você vai acertar. Beleza? Então, vou deixar essas 5 questões lá no Teams. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar, vai fazer a releitura desse texto que eu quero ouvir vocês lendo. Beleza? E vai discutir de novo essas questões para que vocês possam me entregar corretamente. Tranquilo? Beijo para todo mundo, morrendo de saudade de vocês. Continuem se cuidando. Não deem mole achando que essa pandemia acabou, que não acabou. Infelizmente não acabou, tá? E em breve a gente se vê. Até daqui a pouco. Valeu, galera. Fiquem com Deus.